Olá, boa noite, paz e saúde para todos nós. Está começando mais um programa Mulheres no Parlamento, com muitas informações. Aproveitando a campanha Setembro Amarelo de combate ao suicídio, trazemos a análise e os conselhos da psicóloga Edilisa Peixoto. Como ajudar uma pessoa que está em profunda depressão, achando que a vida para ela não tem mais sentido? Como e onde procurar ajuda? Vamos falar de política e assistir ao vídeo produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral que incentiva a participação feminina na política. E ainda a opinião da deputada estadual Érica Amorim, que é presidente estadual do PSD Mulher. Teremos ainda a participação da secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba. Ela vai nos falar sobre a campanha Nota Premiada, que destaca a importância da cidadania fiscal. A Procuradoria Especial da Mulher, na Assembleia Legislativa, faz uma homenagem especial ao Dia Latino-Americano das Mulheres Profissionais da Comunicação. Nós vamos para um intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí, o programa está imperdível. Você está assistindo ao programa Mulheres no Parlamento. Vamos falar agora de política. Afinal, a política está em todo lugar e nós, mulheres, precisamos participar mais. Eu convido vocês a assistirem ao vídeo produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral, incentivando a participação feminina na política. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. A deputada Érica Amorim, presidente do PSD Mulher, fala do trabalho do seu partido incentivando a maior participação feminina na política. Acredito que nós precisamos de mais mulheres, sim, na política, que a política é um espaço de discussão, de proposição e de desenho, né, de programas, de projetos que melhorem a vida das pessoas, que resolvam questões estruturais, desigualdade social e que encaminhem, né, os recursos públicos para serem melhor utilizados, com mais eficiência, né, que abranjam a maior parte da população e priorizando, né, áreas que são mais necessárias. Nesse olhar, a mulher, ela participa de tudo muito ativamente, né, do ambiente escolar, das questões de saúde das crianças, das questões do bairro. A mulher tem um olhar de organização muito grande, porque a mulher tem esse ouvido mais atento, ela tem uma preocupação muito grande com as questões que envolvem a estruturação do funcionamento das coisas, né? Por esse, vamos dizer assim, essa característica de organizar o lar, de organizar as finanças da casa, né? De ter uma disciplina com rotina da família, e muitas são militantes nas suas comunidades, estão super atentas e participativas. Então, a política é um espaço para todos, porém, não favorece a todos estar ali. As pessoas que vêm de uma condição social, de uma classe social mais baixa, elas têm maior dificuldade. Elas têm, as mulheres, por exemplo, que são de uma classe social mais baixa e que não têm ainda universalizado o serviço de educação infantil, de creche para as crianças, elas têm maior dificuldade de se capacitar, porque elas têm menos tempo, elas acabam ainda absorvendo mais
né, as atividades do lar e do cuidado da família, das crianças, dos pais, enfim, dos familiares. E por muitas vezes elas abrem mão daquele sonho de estudar, daquele sonho, né, de se profissionalizar e de muitas vezes até concorrer a um cargo público. Acredito que a questão das cotas é super importante. Hoje nós temos estabelecido 30%, mesmo tendo mais mulheres na nossa população, inclusive no número de eleitores, eu acredito que ainda, né, por conta dessas questões que foram colocadas e também do próprio machismo, que ainda é muito predominante na nossa sociedade, muito pelos homens, né, mas também por muitas mulheres que acreditam que as mulheres não devem estar ali, que o lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Os partidos políticos, eles têm um grande papel nisso, que é através de fóruns, de encontros, de momentos de debates, de convidar as comunidades e de estabelecer esse chamamento das mulheres para participar mais ativamente, né, se filiar aos partidos, participar das discussões políticas, né, dar o seu ponto de vista com relação aos problemas sociais que estamos vivendo e as possíveis soluções. E acredito que assim, envolvendo mais mulheres cada vez mais na participação, a gente vai conseguir fortalecer o ambiente para candidaturas também. Então, acredito que os partidos têm um papel muito importante, né, fortalecendo o debate, engajando mais mulheres, apoiando firmemente, né, antes, durante a campanha e depois também. E acredito que isso vai favorecer cada vez mais um número maior e uma participação maior também das mulheres na política. Nós vamos para um intervalo e voltamos em instantes com a entrevista especial com a secretária da Fazenda, falando sobre o programa Sua Nota Tem Valor. A pedido do programa Mulheres no Parlamento, a secretária da Fazenda fez uma gravação especial explicando como funciona de fato o programa Sua Nota Tem Valor. Fique atento. O programa Sua Nota Tem Valor completa agora 2 meses. É um programa que já nasceu exitoso, com todos os valores que são semeados na nossa secretaria. Nós acreditamos profundamente na educação fiscal, acreditamos na solidariedade, acreditamos no trabalho sério das instituições do nosso estado, especialmente nesse período pandêmico, que tiveram uma entrada na vida das pessoas que foi absolutamente decisiva. Realizamos já um primeiro sorteio e o nosso segundo sorteio está previsto para o dia 19 de setembro. Neste sorteio, teremos aí mais R$150 mil em diversas categorias, que vão desde prêmios de R$25 mil até R$5 mil. O que é importante bem falar nesse programa? Que é um programa que nasce totalmente virtual. Se você quiser acessar o Sua Nota Tem Valor, basta baixar o nosso Ceará App. Você se cadastra e passa a cada compra, exigir que o seu cupom fiscal seja emitido com o seu CPF.
Nesse sentido, você vai escolher uma instituição que mais se identifique, né, com o seu engajamento. Temos instituições das mais variadas possibilidades. E tem um elenco gigantesco lá que, inclusive, pode ser modificado. A priori, você pode eleger uma determinada instituição e depois alterar. No momento em que você concorre ao prêmio, a tua instituição também concorre com você. Se você ganha um prêmio de 25 mil, a tua instituição também ganha esse prêmio de 25 mil. Ganha a sociedade pela exigência do seu cupom fiscal que reverbere em mais tributação para o Estado. Ganham as instituições, ganham as pessoas físicas. Então, o nosso chamado aqui é, de fato, de engajamento social. Acreditem no programa, acreditem nessa peça valiosa que está sendo ofertada pelo governo do Estado, para que todos nós tenhamos um ambiente mais sinérgico, mais empático, de mais participação. No quadro Conversa de Mulher, recebemos a psicóloga Edilisa Peixoto. Ela vai conversar com a gente de forma simples e aberta sobre a campanha Setembro Amarelo de combate ao suicídio. E este ano coincide com o combate à pandemia do coronavírus, que aumentou significativamente os casos de adoecimento psicológico. Em relação ao ano passado, esse aumento foi de 16% e mais de 4.500 pessoas pediram afastamento do trabalho junto ao INSS por problemas psicológicos. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre a psicóloga Edilisa Peixoto. Edilisa Peixoto é psicóloga clínica, especialista em arte-terapia, terapia do esquema e terapia cognitiva comportamental, pós-graduada em gestão pública, consultora em projetos de desenvolvimento humano, arte e cultura, documentarista, especialista em audiovisual em meios eletrônicos e diretora do longa documental Palmas. Atualmente, Edilisa vem pesquisando estratégias para ampliação de resiliência individual e em contextos comunitários. Trabalha com paixão em seu consultório clínico em Fortaleza e cumpre a missão de viajar pelo mundo levando a experiência de Palmas para que essa história de pessoas comuns siga inspirando outras pessoas a viverem de forma extraordinária segundo o desejo de suas almas. Mas o mais importante sobre a Edilisa é que ela adora uma rede, café com tapioca, com os amigos e teima em seguir olhando a vida de azul. Agora começa nossa conversa de mulher com a psicóloga Edilisa Peixoto. Edilisa, como você analisa o suicídio? Esse é um excelente tema, porque nós estamos em setembro, né? 10 de setembro é o Dia, né, Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, esse Setembro Amarelo ele tem esse significado, né? E aí, em tese, para a gente ser falar de uma forma bem simples, o suicídio é o ato de alguém que tira a própria vida, né? Isso é o conceito. Mas, na verdade, uma pessoa que comete o suicídio, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Então, a gente precisa olhar para o suicídio dessa forma. Essa pessoa está num ato desesperado, num sofrimento que ela não está suportando, e é isso que ela quer acabar. De verdade, ela não quer acabar com a própria vida, ela quer acabar com esse sofrimento que ela vem vivendo. E aí, a gente tem que pensar que a gente está num momento, né, em que, sim, geralmente esse ato, falando um pouquinho mais sobre isso, ele é um ato impulsivo, né? Na grande maioria das vezes. Não, mas as pessoas pensaram muitas vezes, sim, porque isso é um processo. E é a isso que a gente tem que estar atento, são esses sinais, né? Eu acho que tanto para quem está sentindo, né, se você sente uma sensação de desconexão, se você sente que não faz muito sentido viver, se você sente essas coisas, você precisa começar a ficar atento a você e procurar ajuda. Porque, na verdade, a gente se sente desconectado quando a gente está desconectado da nossa alma. E aqui não é no sentido espiritual que eu estou falando.
Eu estou falando da gente seguir o que nos move, né? Esse, inclusive, é um trabalho que eu venho desenvolvendo e tem lá no meu Instagram, tem um site a respeito disso, que chama Siga o que te move. E, na verdade, o que acontece quando a vida começa a perder o sentido é que a gente provavelmente está vivendo uma vida que não é aquela que a gente quer. Provavelmente a gente está vivendo uma vida desejada por outras pessoas, né? Quantos de nós, né, em 21 anos de consultório, quantas pessoas eu não já vi em profundo sofrimento pura e simplesmente porque estavam cumprindo a vida e o desejo de outras pessoas. Estavam seguindo um caminho porque era o caminho que o pai desejava, ou porque ela deve se comportar assim porque ela está numa condição, ou ele deve se comportar assado porque isso foi o que ele conquistou. E aí a gente precisa, na verdade, nesse momento, quando a gente se dá conta, fazer uma coisa que é desafiadora, que é voltar para si e tentar se conhecer, né? Isso vai fazer com que você suspenda o sofrimento e de repente se reconecte e a partir, e claro, com a ajuda adequada, você possa reencontrar o caminho que é o caminho da sua alma, que é o caminho do seu coração. Isso faz com que a gente se reconecte. E em termos de estatística, quantos casos acontecem por dia? A gente tem dados assim bem alarmantes, né? Assim, a gente tem dados de que 32 pessoas, por exemplo, no Brasil, 32 pessoas se matam no Brasil por dia. Isso equivale a uma pessoa a cada 45 minutos. Isso é muito grave. E esses dados, eles vêm numa crescente, né? E principalmente acometendo os jovens cada vez mais. Bom, assim, do ponto de vista de alguns estudiosos e do meu próprio, esse percurso que eu venho fazendo, a gente está, na verdade, vivendo o que o Bauman falava de sociedade líquida, né? Os afetos, em que parece que a gente deixou dessa relação eu e você, né? Eu e o tu, para o eu isso, que é de um outro pensador, que é o Buber, né? A gente passou de ter o interesse genuíno no outro para ter o interesse nas coisas, né? Assim, parece que o propósito da vida é o consumo, é o ter algo, né? E isso tudo vai contribuindo para a gente começar a achar que a vida fica um pouco sem sentido. E a vida não tem um sentido prévio, é você que constrói o seu sentido, é você que tem que construir qual é o sentido que você quer dar à sua vida. Eu acho que essa é talvez a principal questão. E às vezes a gente não está conseguindo sozinho porque a gente pegou o trem de outra pessoa, não o nosso, né? Então, assim, não é muito fácil realmente, mas você pode fazer essa busca, e essa busca pode lhe tirar dessa sensação e desse desejo de acabar com o sofrimento. Edilisa, quais as causas que acarretam o suicídio? A maior parte dos quadros, né, dos suicídios acontecem como resultado de pessoas que estão em transtornos emocionais, né, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, né, e aí o que a gente vê é que geralmente se essas pessoas estivessem sendo cuidadas, elas não estariam nesse quadro. E existem outras situações que também tem questões que são físicas e tem questões que são sociais, e todas essas questões colaboram para que a pessoa, por impulso, num momento de profundo sofrimento e por não estar conseguindo dar conta, cometa uma coisa assim. E finalizando, Edilisa, eu gostaria que você comentasse sobre a importância das pessoas procurarem uma assistência psicológica. Se você é uma dessas pessoas que vem sentindo isso, essa sensação de desconexão, existe um número que é o 188, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar e eles têm atendimento 24 horas para que você seja escutado. Se você tem sentido essas coisas, se você vem sentindo sintomas assim como falta de vontade, falta de, assim, a sensação de que você não quer nem levantar para tomar banho, se você vem sentindo tristezas assim de forma recorrente, a primeira coisa, tente compartilhar isso com alguém. Procure um amigo, procure alguém que você confia. Pode até não ser um amigo íntimo, mas alguém que você confie e compartilhe. Porque às vezes, né, só em falar aquilo arrefece, perde um pouco a força. E às vezes você se escuta e você encontra alguns pontos de luz. Se você tem condição, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, busque ajuda. Suicídio, vontade de morrer não é frescura. E
dependendo do tempo em que você vai sentindo isso, você precisa ter esse cuidado mais rápido, né? Cuidar de se cuidar, essa é a questão. Edilise, eu gostaria que você comentasse sobre o adoecimento psicológico que aconteceu nesse período da pandemia do coronavírus. O quadro da pandemia, né, com o aumento da ansiedade, pelas pessoas estarem mais isoladas, acho que teve um fenômeno muito interessante. As pessoas precisaram, elas precisaram parar para se olhar e de alguma forma todas as outras coisas que tiravam o foco, né? Assim, eu acho que a pandemia ela fez com que as pessoas olhassem para o que é essencial. E o autoconhecimento, saber quem você é, prestar atenção em você é essencial. Então eu acho que sim, houve um aumento, tanto um aumento da busca do serviço, como houve uma consciência de que você precisa se olhar, porque você, assim, a vida ficou muito... a vida ficou correndo um risco ali e as pessoas começaram a entender que elas precisam viver uma vida de qualidade, uma vida que vale a pena. Então, várias coisas que antes te divertiam ou que te tiravam realmente do teu olhar com relação ao que é essencial, como a tua família, a tua vida, o teu trabalho, olhar para essas coisas virou fundamental. E aí as pessoas começaram a se dar conta da importância disso, né? Sempre foi importante, eu só acho que a pandemia fez com que as pessoas se dessem conta disso. Eu agradeço a participação da psicóloga Edilisa Peixoto, trazendo informações importantes para todos nós. Se precisar de ajuda, não hesite. Procure imediatamente o CVV, Centro de Valorização da Vida, através do número 188. Repetindo, 188, que funciona 24 horas por dia e é gratuito. Você pode também buscar ajuda nos centros de atenção psicossocial e em unidades básicas de saúde de pronto atendimento, as conhecidas UPAs. E assim nós encerramos mais um programa Mulheres no Parlamento. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E Ele vai permitir. Assista nosso programa toda quinta-feira, às 20h30, com reprise no domingo, às 18h, pelo canal 31.1, 61.3 e ainda em Sobral, no canal 31.1 e Juazeiro do Norte, no canal 20.31, bem como nos canais por assinatura. Até a próxima!